Então, se nós agimos nossa conduta dentro da moral e de acordo com as leis de Deus, nós estamos fazendo a moral com as consequências religiosas, nos ligando com Deus. Devemos usar os meios e os conhecimentos que temos no sentido mais alto da moral, porque somente na moral nós nos identificamos também, porque a verdadeira religião é aquela que pratica, que defende, que procura desenvolver e progredir dentro da moral. Então, veja, esses três aspectos diz. Se o Espiritismo é, portanto, no seu aspecto moral, com as consequências religiosas. Mas não tem dogma, não tem autoridade, não tem hierarquia, não tem sacramentos, não tem penitência, não tem liturgia, não tem hino, não tem atos formais de outros qualquer que podemos conhecer, mas não é a letra que mata, mas o espírito que vivifica. Mas aí existe uma pergunta que é muito feita a nós, dentro do Espiritismo. Se o Espiritismo não faz o batismo, não pratica o batismo, por que Jesus aceitava o batismo? Por que veio antes, então, João Batista como anunciador? Pois bem, nós sabemos, e até do Velho Testamento, já mostrava-se que haveria de surgir uma grande luz. O Evangelho de João, no seu capítulo 1, inclusive, nos alegra isso, que surgirá na terra de Zebulon e Naftali, quando tudo estiver pronto, uma grande luz. É aquele que virá, dizia o João, foi antes de mim, e vem para que todas as coisas sejam cumpridas e sejam feitas. Ele já anunciava isso. Jeremias diz nas suas profecias que haveria de surgir uma voz no deserto, vestida de peles de animais, se alimentando de gafanhoto e mel, que vinha abrir os caminhos e as veredas para que o mensageiro, o enviado de Deus, viesse. Exatamente. Então, nós sabemos que esta voz que canta no deserto foi João Batista. Sim. Ele veio endireitar as veredas. Nós sabemos que através de estudos e de comunicações, sabemos que o próprio João Batista é a reencarnação de Elias, que veio então abrir as veredas, preparar o ambiente para que Jesus, o grande enviado de Deus, o governador desta terra, porque Jesus, aqui mesmo na nossa dimensão, ele continuava dirigindo toda a espiritualidade do nosso planeta. Ele precisava vir. Então, quando João Batista praticava o batismo como um sinal de arrependimento, um sinal de fé, um sinal de reencontro com Deus, não era apenas um ato, uma imposição, um ato formal para distinguir ou para sacramentar, mas era para anunciar para este momento de arrependimento. Por isso que ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado os tempos. Exato. Né? E aquele que atende esta voz dos tempos é importante. Então Jesus, é tanto que Jesus, quando procurou para cumprir a profecia, que Jesus fazia questão, porque a profecia eram mensagens espirituais, tanto pela psicofonia como pela psicografia dos profetas, né? Enviados que vinham também preparar. Então ele quando esteve naquele momento do Jordão, e ficou confirmado isto, porque João Batista, que olhou, que viu que era Jesus, disse: eu sou indigno de te batizar. Então Jesus disse: não batiza-me, para que se cumpra o que está escrito. Porque depois eu batizarei do fogo do Espírito Santo. Mas Jesus não praticou o batismo como seus apóstolos, não, claro, desta maneira. Ele batizou o batismo do Espírito Santo, nós sabemos, quando ele partiu. Esse batismo foi a primeira eclosão da mediunidade no dia de Pentecostes. Isto sim,
Espírito Santo quer dizer Espírito puro. Espírito que, através da evidência agora, da mediunidade, nós vemos ele sair em forma de luzes, de raios, né? Sim. E que eles não interpretavam direito, como viram, dizia línguas de fogo. Exato. Mas, na verdade, foi o grande mensageiro. Então, Jesus quis que cumprisse a profecia. Por quê? Porque a profecia era a lei da antiga. Os hebreus dedicavam às leis de Moisés, o Velho Testamento, e principalmente as profecias. Então é necessário Jesus dar, porque ele disse, quando disseram que ele ia contrariar estas leis, ele disse, não, eu não vim contrariar as leis, mas dar cumprimento. Exatamente. Então ele trouxe a versão segura do que fossem as verdades que nós precisávamos. Então, eis aí o batismo. Todo aquele que aceita Deus e os ensinamentos de Jesus, ele está verdadeiramente já batizado. Né? Aliás, não precisa do ato formal, principalmente de uma criança que não tem ainda consciência verdadeira do que vai ser. E tem um outro detalhe, né? Não, seria um contrassenso que antes de Jesus, todos aqueles que não recebiam o batismo, até antes de Moisés, que não recebiam o batismo, então já eram destinados às penas eternas. É um contrassenso. Se a gente falar, nós vimos comunicações aí, da notícias pela televisão, ontem mesmo deu uma notícia de 500 milhões de anos já o desenvolvimento do ser humano na Terra. Exato. Quer dizer que então essas pessoas todas estão perdidas, né, nas trevas, já foram no fogo eterno, no inferno, né? Se não é então a grande lei de evolução universal e a reencarnação. A reencarnação, que aliás o Espiritismo matou a morte. Matou a morte. É verdade isso. Mas vamos falar um pouquinho sobre a reencarnação, dando a continuidade. A reencarnação é considerada como uma lei de justiça, certo? É uma lei natural de Deus. Como é que ela se dá? Olha, se nós consultarmos o livro dos Espíritos, na questão 132, nós vamos ver primeiro os objetivos da encarnação. Exatamente. E se consultarmos a 166, nós verificamos também o significado da reencarnação. Exato. Da pluralidade das existências. Isso. Então, diz o 132 que os Espíritos respondem ao nosso codificador. Os objetivos da encarnação. O Espírito reencarna com os objetivos. É desenvolver a nossa capacidade intelectual, as nossas faculdades intelectivas, os nossos conhecimentos. Nós encarnamos para, passando por essas experiências, poder progredir em ciência e conhecimento. E diz, a reencarnação então como objetivo, para muitos é uma expiação, é uma reparação, o resgate do passado. Para outros é prova. E disse, mas ninguém conseguirá todo esse conhecimento, ninguém assistirá com todos como uma reparação, um resgate das faltas que fizemos, dos erros que cometemos em vidas anteriores, se não passar pelo cadinho de todas as vicissitudes da vida e da existência material, corpórea, esses sofrimentos que nós sofremos, essas mazelas que Jesus também em outros momentos tão bem definiu e que nós até hoje, por mais que o homem queira, enquanto o nosso planeta não for promovido pela lei natural a um mundo melhor, mundo de regeneração, enquanto for um planeta de provas e expiações, os flagelos, os sofrimentos da humanidade continuam sendo os mesmos, talvez modificando, aliviando em sua intensidade, mas continuará sendo, porque é próprio, né, do mundo de provas e expiações e do sofrimento que passamos. Então diz que o objetivo da encarnação é este, e completar, possibilitar o ser de cada um, que nós somos uma expressão de Deus, participar da obra da criação. No artigo, na questão 166, ele nos fala da reencarnação e diz
É claro, se numa existência só não é possível se fazer o nosso progresso,